aí, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Cláudia. Estou aqui junto com o professor Sidney Leite, dando início aí à nossa palestra de administração. Então, quero dizer muito boa tarde, bem-vindo a todos, tá? Espero que vocês aproveitem bastante essa palestra. E nos 30 primeiros minutinhos, o professor Sidney, ele irá trazer o conteúdo dele. E depois a gente vai abrir para as questões, tá bom? Para as perguntas de vocês. Se vocês quiserem deixar as perguntas no chat, não tem problema. Ele só irá responder ao final mesmo, tá? Tem uma ótima palestra. Boa tarde. Eu passo a palavra para o professor Sidney. Muito obrigado, Cláudia. Um grande prazer estar com vocês nessa tarde, a gente participando de um encontro tão importante, né? Um encontro muito importante, porque a gente está tomando uma decisão sobre o curso que a gente vai fazer. Eu também já passei por isso, a Cláudia também já passou por isso. Eu tenho mais de 50 anos e provavelmente quando eu tive que tomar uma decisão sobre o curso que eu iria fazer foi mais fácil. Por quê? Quando eu era adolescente, naquele momento que eu estava terminando, na época a gente chamava de segundo grau, a gente tinha um número menor de opções. Um número menor de opções de profissões, um número menor de opções de faculdades, de universidades. A economia, a sociedade de lá para cá se tornaram muito complexas. Tá? E uma mudança que eu queria dividir com vocês é que vocês estão estudando já há muito tempo e vocês vão continuar estudando, porque sem dúvida uma das mudanças que aconteceram na época em que eu fiz a minha graduação, a gente precisava da graduação. Tá? Eu não me acomodei, eu entendi que para atingir os meus objetivos, né, as minhas realizações, me senti realizado, eu fiz graduação, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas na época, se você tivesse uma graduação, você já tinha mais ou menos um caminho a seguir. As mudanças que aconteceram, estão acontecendo, elas nos indicam que a gente vai permanentemente precisar estar estudando, se atualizar, buscar perspectivas, buscar alternativas. Não tem problema se você faz uma graduação dentro de um curso, tá? Depois de você realizar essa graduação, começar a trabalhar, a ingressar na vida profissional, dá vontade de você fazer um outro curso, porque nós estamos vivendo exatamente um momento muito propício a estar estudando, a fazer descobertas. A vida profissional, ela é uma das bases da nossa existência. Se nós fazemos aquilo que a gente gosta, isso ajuda o nosso bem viver, ajuda, né, a nossa relação com o mundo, com as outras pessoas e o que é muito importante, com a gente, né? Então é importante você ter esse autoconhecimento e buscar essa perspectiva. Tá? Começar e terminar um curso de graduação é um momento, é um capítulo da sua vida, sabe? Não se a coisa não dá certo ali, isso vai trazer consequências. Não, não. Tá? Eu converso muito com coach, converso muito, eu mesmo, né, trabalho nessa área de orientação profissional e é muito importante esse autoconhecimento. Eu sou Sidney Leite, para quem está entrando agora, eu sou coordenador do curso de administração das faculdades Rio Branco, né, que fica ali em Cotia. Então hoje eu vou falar de um curso que eu gosto bastante, né, eu mesmo fiz esse curso, e ele tem uma conexão com essas mudanças que a gente está vivendo. A própria adolescência também é um período de mudança, de descobertas, né? Veja, eu estava outro dia conversando com uma aluna que eu oriento,
E ela falou uma coisa assim muito, muito legal, né? A gente toma uma decisão tão importante na nossa vida como o curso de graduação que a gente vai fazer na adolescência. E nós vamos mudando, nós vamos transformando, isso vai criando, né, uma necessidade da gente ampliar o nosso horizonte. Tá? Então fiquem bem tranquilos nesse momento e façam opção. Eu vou aqui falar do curso de administração, preparei uma breve apresentação destacando os aspectos que eu acho os mais importantes, mas vocês que estão me assistindo, que estão acompanhando, podem ter outras dúvidas, outras questões, e aí fiquem totalmente à vontade, né? Eu trabalho nessa área de administração há quase 30 anos, tá? Já trabalhei em diversos tipos de empresa, ocupei diversos cargos, quer dizer, eu tenho, além dessa, digamos, experiência como professor de administração, coordenador de administração, eu próprio, né, desenvolver, trabalhar como um administrador. Eu vou agora projetar a minha, né, apresentação e, de uma forma bem pausada, vou destacar esses pontos centrais. Se vocês quiserem retomar, tá? Se vocês quiserem anotar, os meus alunos e as minhas alunas estão fazendo esse ano muitas aulas chamadas remotas, né? Eu acho que vocês também. E eu sempre oriento, né? Os meus alunos e alunas já acham, lá vai ele falar sobre isso. Quando você estiver assistindo uma aula remota, né, como essa, uma palestra, tenha um caderninho, um bloco que você pode fazer anotação, que você pode fazer registro, ou mesmo no seu celular, um bloco de notas, ou no tablet, tá? Porque às vezes a gente escuta alguma coisa legal, alguma coisa importante que a gente quer guardar, e a nossa memória é muito seletiva, de repente ela vai, né, apagar da sua memória. Quando você escreve, fica ali o registro, tá? Então eu queria dar essa dica, tá, para vocês. Então, vamos lá, eu preparei aqui a apresentação, acho que está aberta, inclusive. Está aqui aberta, vou deixar lá. Tá. Então, vamos avançar. Bom, eu costumo dizer que a administração é uma profissão do presente e do futuro. Todo projeto que os seres humanos desenvolveram, né, ao longo da formação das primeiras sociedades, desde lá da época do Homo sapiens, né, para a gente realizar alguma coisa, a gente precisa administrar. Vocês vão escutar muito uma expressão, uma palavra chamada gestão. Gestão é exatamente esse acompanhamento, é esse controle. É você ter algumas técnicas, tá? Algumas ferramentas que vão exatamente viabilizar um projeto todo, qualquer projeto que você queira realizar. Tá? Pensando numa empresa, uma empresa ela também tem os seus projetos. Ela tem no dia a dia os seus processos. E exatamente o administrador é aquele que vai fazer esse acompanhamento. É aquele que tem o domínio de um conhecimento. Desde já eu dou uma dica legal para vocês que faz o curso de administração ser muito interessante, que ele é um curso que te abre horizontes e você vai acabar estudando vários assuntos e temas. Quer dizer, no curso de administração tem um pouco de marketing, tá? É preciso ter noções de marketing. Tem algo que eu gosto bastante, eu sou professor exatamente dessa área, que é a área de estratégia, de planejamento, de posicionamento da empresa. Tem uma área também forte hoje de tecnologia, porque nós precisamos lidar com ferramentas, né? Bom, se eu estou trabalhando com um projeto, como eu vou acompanhar um projeto? Antigamente a gente acompanhava um projeto através, né, de relatórios que eram batidos na máquina de escrever. Mas hoje nós temos softwares muito interessantes que te permitem uma interatividade. Então, durante o curso você estuda
também essa parte tecnológica, esse tópico tecnológico, né? Então, já dou aqui uma informação legal que os alunos e as alunas gostam, né? É um curso muito diversificado. Então, cada dia na semana você vai ter uma aula um pouco diferente, com assunto diferente, com tema diferente, tá? E a administração, ela está acompanhando muito essas mudanças que estão acontecendo. Antigamente, né, quando a gente pensava numa empresa, eu me lembro, às vezes a professora pedia para eu desenhar, né? Então estava lá na aula, isso bem novinho, tá, gente? Quando eu estava iniciando lá na escola, desenha uma fábrica. Aí a gente usualmente desenhava, né, com aqueles triângulos e saindo fumaça. Hoje, qualquer empresa, né, ela precisa, né, de administradores, ela precisa, né, tá interagindo, dialogando com as inovações. Tanto que hoje se usa muito, eu sou professor exatamente dessa área, da chamada empresa em rede. Então, aquela empresa que ela não só fabrica ou presta um serviço, tá? Ela tem uma conexão com seus clientes, ela tem uma conexão com seus fornecedores, ela tem um site, ela tem uma comunicação com a sociedade. Porque o ato de administrar hoje, ele está conectado, aqui, eu vou até pegar a caneta, tá? Está conectado, eu vou colocar uma caneta com uma cor bem legal, uma cor que eu gosto, azul, tá? A gente está vivendo a 4ª revolução industrial. Vocês estão entrando num ambiente de muita mudança, de tecnologia. Vou dar 2 exemplos para vocês, que vocês vão viver isso muito na prática. Já há um grande desenvolvimento tecnológico dos tecidos que a gente usa, deles estarem conectados à internet, com dispositivos que vão nos ajudar até mesmo a perceber doenças, mudando a cor do tecido. Logo, logo, a conexão, né, do óculos com a internet também vai ser uma realidade. Os carros sem motorista. Então, nós estamos vivendo todas essas mudanças e o administrador é aquele que está pilotando, é aquele que está na base do controle, da definição desses processos, tá? Então, nós vivemos uma mudança. Vocês estudaram, né, na escola, primeira, segunda, terceira revolução industrial. Nós estamos na 4ª revolução industrial, que é veloz, é ampla, é profunda, não é? Nem entrei num tema que eu gosto muito, que é da inteligência artificial, os robôs, não é, fazendo uma série de atividades, né? Tem muitos filmes legais sobre isso, Ex Machina, Blade Runner. Aqueles filmes futuristas, eles estão falando de um futuro que está cada vez mais próximo da gente. E o profissional de administração, né, para usar o título de um filme, é a mão que balança o berço. Eu costumo dizer que o admirável mundo novo, ele já chegou. E o profissional dessa área, ele está muito, muito conectado com essas mudanças e com essas transformações. Vamos avançar, gente. Eu estou controlando aqui o tempo para não exceder, tá? Então a gente tem ainda mais uns minutinhos. O que a gente precisa hoje? O que a gente espera de um administrador? Que ele seja criativo. Vejam que a tecnologia, ela está ajudando bastante as empresas, ao Estado, ao poder público, às empresas privadas, não é? Mas é preciso que esteja, não é, uma mulher e um homem por trás dessa administração, dessa gestão. Então, hoje se valoriza muito a criatividade. Sidney, eu não sou uma pessoa criativa. Você está enganado. Todos os seres humanos são muito criativos. A gente precisa exercitar e colocar nossa criatividade em prática, tá? Nós precisamos de planejamento. Não acontece na nossa vida? Quando às vezes a gente não planeja alguma coisa, a gente é surpreendido. A gente pode ser surpreendido positivamente e negativamente. Mas será que numa empresa a gente pode lidar com a questão da surpresa?
Lembrem-se que ali nós temos os nossos colaboradores, os nossos funcionários, os nossos consumidores. Então a gente tem que ter planejamento. Vocês vão estudar bastante planejamento. Então você vai se tornar uma pessoa, inclusive, até mais organizada, uma pessoa que, até na tua vida pessoal, né, você vai dar passos, você vai caminhar com mais segurança. Algo que a gente estuda bastante, né? Eu sou professor exatamente de estratégia e inovação. Tá? O que é inovação? Inovação é algo que a gente lança para a sociedade aceita, faz bem, melhora, transforma a vida das pessoas. Então a gente está vivendo exatamente esse momento em que as pessoas querem ter mais saúde, as pessoas vão viver mais. Quer dizer, eu vou dar uma ótima notícia para vocês. A ciência, ela está, especialmente a ciência da medicina, ela está se desenvolvendo de tal forma que provavelmente o ser humano que vai viver até 150 anos já nasceu. Porque a medicina, juntamente com a ciência, ela está desenvolvendo bastante. Sidney, isso tem a ver com a administração? Tem. Por trás de todo o projeto ser humano tem lá um administrador. Uma outra boa notícia, né, é que isso proporciona muitos empregos. Toda e qualquer empresa, desde uma grande empresa, ou uma pequena empresa, ou uma startup é uma empresa que nasce de uma ideia, né? Uma ideia inovadora. Precisa de administradores, não só de um, de vários administradores. Então, a administração contemporânea, ela está muito ligada com o que está acontecendo. A gente está acompanhando a questão das queimadas, né? Essa é uma questão que preocupa a todos nós, porque é a sustentabilidade do planeta que está em jogo. E o administrador ele vai desenvolver projetos, ele vai desenvolver temas ligados, né, à sustentabilidade. Já falei da inovação. Sidney, empreendedorismo, mas eu preciso ser um empreendedor para ser um administrador? É interessante você desenvolver esse espírito empreendedor, porque mesmo que você esteja trabalhando como administrador numa empresa já consolidada, o que é um empreendedor? É aquele que pensa o novo, é aquele que pensa a mudança, é aquele que está conectado com as transformações, tá? Então o empreendedorismo também faz parte dessa história. Rapidamente, a história de um empreendedor, um jovem americano, que ele criou um modelo de administração chamado One for One. Então, toda a sapatilhas como essa, que ele consegue vender na Europa e nos Estados Unidos, ele doa também uma sapatilha para crianças do terceiro mundo, crianças que vivem na África, crianças que vivem em países pobres. Esse é um pouco o espírito da administração contemporânea, tá? Administrar pensando na vida das pessoas, pensando em melhorar a vida das pessoas, não só dos acionistas. O que você vai estudar? Para a gente ser bem objetivo, né? Você deve estar com essa curiosidade. Professor, mas o que a gente vai estudar? A gente vai estudar estratégia, tá? Estratégia é prima irmã de planejamento, tá? Então você desenha o que você vai fazer, né? E o planejamento é como você vai executar. Você vai estudar produção, sistemas de produção, isso é muito legal, tá? Novos processos, novos produtos, novos insumos, tá? Você vai estudar também essa área de prestação de serviços. Nessa área tem algo chamado recursos humanos, né? RH. Aí você estuda também aqui, ó, um pouco de psicologia, tá? Do relacionamento com os colaboradores, do ambiente da empresa, tá? Isso tem até um nome técnico, chama-se cultura organizacional. Você vai estudar um pouquinho de economia, porque às vezes, né, o administrador ele precisa tomar decisão. E aí, a bolsa de valores, o sistema financeiro, tá? Como é que está no momento as relações comerciais do Brasil com o mundo? Então você estuda também, você estuda um pouco de marketing. Aqui eu selecionei 5 temas, tá? Tem um pouco de finanças. Uma pergunta que tradicionalmente me fazem: tem muita matemática? Não é essa matemática que a gente estuda, não é?
no ensino fundamental, que a gente estuda no ensino médio, tá? Mas você tem noções financeiras, né, de como funciona a empresa. Olha, gente, eu tentei da melhor forma possível, ó, e consegui, em 20 minutos, trazer para vocês as ideias gerais do curso, tá, de administração. Dá até para a gente fazer um resuminho. Tá? Então, é uma profissão que vai continuar gerando muitos empregos. Tá? Às vezes é difícil, você sai de uma empresa, vai para uma outra empresa, depende ali do momento, tá? Mas com todas as mudanças que vão acontecer e já estão acontecendo na economia, ainda não há uma inteligência artificial, por exemplo, capaz de administrar uma empresa. Então, a administração é um campo de trabalho de seres humanos, tá? Não um campo de trabalho da inteligência artificial. Tá? Então, vocês estão escolhendo uma empresa, uma empreitada, que também é muito interessante. Né? Você, como administrador, você pode, de repente, trabalhar numa empresa como a Cacau Show. Aí você passa um tempo lá, aí você vai trabalhar numa empresa como a Embraer, em São José dos Campos. Tá? Quando você se forma administrador, você se forma administrador para atuar em qualquer empresa. Depois, essa é uma pergunta que vocês podem me fazer. Ah, Sidney, mas eu quero me especializar. Aí é o caminho, gente, de quase toda a profissão. Você vai ter que fazer um curso de pós-graduação, né? Imaginemos que um de vocês, eu queria trabalhar como administrador, como administradora na área tecnológica. É interessante você fazer uma pós-graduação em inovação, tá? Porque isso vai ampliar ainda mais, né, as suas possibilidades profissionais, tá? Eu agora, fiz meu dever de casa certinho, certinho. A Cláudia está toda feliz ali. Então a gente já pode abrir aí para as perguntas. No que eu puder ajudar, orientar vocês, eu quero ser o mentor de vocês, tá? Bom, Sidney, muito obrigada. Na verdade, a Manuela já sinalizou aqui, ó. Ela perguntou se um Você vai me administrador. ajudar, né? Eu vou sim, claro. Ah, A tá. Manuela Rezende perguntou se um administrador também pode ser um criador de empresas. Um criador de empresa, picotou um pouquinho no final. Cláudia, você está me Isso. ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem, né? Sim. Então tá legal. Ótima pergunta, Manuela. Ótima pergunta. Manuela, sensacional a tua pergunta. Eu nem tinha pensado sobre esse assunto, é um assunto que eu abordo bastante, né, com as minhas alunas, com os meus alunos. É, Sem dúvida, eu tenho uma pesquisa de que cada 10 alunos e alunas de administração, aproximadamente 8 querem ter a sua própria empresa. Eu tenho uma boa notícia. Num curso de administração, você vai aprender a montar a sua própria empresa. Essa empresa a gente chama, tá, de startup. A startup é exatamente uma empresa que nasce de uma ideia. Aí você vai desenvolvendo essa empresa em todas as suas etapas. No teu curso de administração, tá, você vai aprender a montar um plano de negócios, que é o que eu poderia chamar do mapa da empresa. Ali nesse mapa, e hoje esses planos de negócio, eles são assim muito visuais, eles têm um nome chamado Canvas. É algo que eu ensino para os meus alunos e para as minhas alunas, por isso que eu estou dividindo com você. Então, é algo que você coloca na parede, você pode fazer numa folha de papel, tá? É assim, muito visual. Você praticamente desenha. E ali tem todos os aspectos. Quem são os meus clientes? Que tipo de valor de serviço eu vou prestar? Quais são os meus recursos de comunicação? Tá? As questões financeiras. Então, o ponto de partida e que estimula muito alunos e alunas a desenvolver a sua própria empresa, tá? Isso é muito estimulado no curso, até porque
nós estamos vivendo mudanças no ambiente profissional, tá? Em que é importante você ter, né, janelas de oportunidades que você vai desenvolver. Imaginemos que você esteja trabalhando numa empresa. Paralelamente, você pode desenvolver outras atividades, ter a sua microempresa. Hoje é muito mais fácil você abrir uma empresa. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa na área de educação. Tá? Aí eu abri uma MEI, que é exatamente a MEI te permite você ter uma conta jurídica, uma pessoa jurídica com CNPJ. Então, é muito mais fácil hoje a gente desenvolver, tá, a nossa própria empresa, e ao longo do curso você vai conhecer colegas, vai trocar ideias, né? A Apple começou assim, tá? A Microsoft começou assim, como uma pequena empresa, uma startup que de repente, não é, virou a Apple, no caso, a maior empresa, né, do planeta. Excelente pergunta, gostei muito da sua pergunta. Temos mais algumas aqui no chat, professor. Bom, a Helena gostaria de saber se além do curso de administração, se existe algum outro curso, alguma outra qualificação que seria ideal para a pessoa fazer, para ela poder administrar sua própria empresa. Para ela administrar a sua própria empresa? Tem sim, tem. Desculpa, eu não guardei o nome, Cláudia, Helena. Helena da Helena. Rocha. Isso. A Helena, nome muito bonito, Helena. Helena, sim, ao longo do curso, inclusive, os cursos de administração, eles têm as atividades complementares. Tá? Quando você começa a fazer o curso, primeiro é um momento de descoberta, tá? Você vai ver as disciplinas. À medida que você for gostando mais de um tema da administração, de um tópico, você pensar no seu próprio projeto de empresa, você vai fazendo cursos paralelos, tá? Cursos que são oferecidos, inclusive muitos deles online, até gratuitamente. Se inclusive você domina o inglês, e aí, ó, puxão de orelha para quem ainda não está levando a sério o inglês é a língua do mundo dos negócios, tá? Você pode fazer paralelamente esses cursos de curta duração em plataformas online. Aí você ganha um certificado em inglês que vai te ajudar bastante, inclusive no teu currículo. Agora, a tua pergunta, Helena, me faz dizer alguma coisa importante para vocês e numa situação como essa, geralmente alunos e alunas me perguntam bastante. Eu devo fazer duas graduações juntas? Eu sou um crítico desse caminho, tá? Você deve concentrar suas forças em um curso de graduação, tá? E quando você quiser ampliar o seu horizonte, você já faz uma pós-graduação. Tá? Se você faz um curso de administração, você pode fazer uma pós em economia, você pode fazer uma pós em administração pública, tá? Você pode fazer uma pós-graduação na área de recursos humanos, também é uma área muito legal, tá? Então, você tem todo um horizonte para você, inclusive, ir ganhando pontos. Porventura, se for ocupar um cargo, tá? As janelas vão se abrindo para você ir cada vez mais longe e mais alto, tá? Na carreira, Helena. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Naka, e a pergunta dele é a seguinte: ele gostaria de compreender se existe muita concorrência no mercado para um administrador, ou até mesmo para a abertura da empresa própria, se existe uma concorrência muito grande. O nome do aluno é? Naka. 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 Nossa, excelente. Tá, excelente pergunta, tá? Quando você vai abrir uma empresa, você pode abrir uma empresa, digamos, dentro de um modelo de negócio mais tradicional. Tá? Eu estou falando aqui da Aclimação, que é o bairro onde eu moro, né? E é um bairro com muitos coreanos. Então tem uma peculiaridade, aqui tem muitos restaurantes coreanos. Eu jamais abriria um restaurante coreano aqui na Aclimação, porque a concorrência é muito grande, tá?
Mas imaginem, num bairro tradicional de São Paulo, em geral tem muita pizzaria. Também, para você entrar nessa competição, nossa, muito legal a tua pergunta, você vai ter que oferecer alguma coisa diferente. E aí na administração, a gente estuda em estratégia algo que se chama diferencial competitivo. Então vamos imaginar a pizzaria, tá? Então você abre uma pizzaria, tem muita concorrência, tem umas 5, 6 pizzarias, né, no teu bairro, mas você vai abrir uma pizzaria, você mora num bairro grande e você percebeu que aumentou muito o interesse por comida vegana. Então você vai abrir uma pizzaria especializada em pizzas, tá, veganas. Eu aqui estou usando a minha massa cinzenta para pensar num negócio bem original por conta dessa pergunta interessante que você fez. Ora, o vegano e a vegana é alguém muito conectado com os temas contemporâneos, com as tecnologias. Então, essa sua pizzaria vai ter um aplicativo muito especial que vai oferecer, além dessa relação básica comercial de compra e venda, ele vai ter informações, ele vai dar dicas, ele vai dar receitas. Então, você, em tese, pode entrar numa competição em qualquer área, mas o que a administração contemporânea mostra que dá resultado, dá êxito, que você teria, né, condições mais objetivas de ter sucesso, se você oferece algum valor não monetário, tá? Alguma coisa que acrescente a vida das pessoas. Vou dar um exemplo aqui muito usado, que é o Uber. Tá? O Uber ele traz, né, um certo conforto para você, é claro que segurança é algo sempre delicado, mas você se sente mais seguro, porque no aplicativo você vê lá a pontuação do motorista, da motorista que vai passar na tua casa, vai te pegar, né? Você tem também a comodidade de não precisar, né, andar com dinheiro. Então, o sucesso do Uber é que ele acrescentou valor para as pessoas. Ele melhorou a vida das pessoas. O iFood também, esses aplicativos. Então, esse diferencial que você vai ter como administrador, retomando a minha apresentação, é sempre trazer coisas novas, sempre trazer algo mais, né, para o seu. Não é só prestar um serviço, é se aproximar, né, do seu cliente, montar uma estratégia, tá, que você oferece algo além daquilo que a concorrência te passa. Veja, com a pandemia as pessoas vão estar muito preocupadas com saúde. Então, se você passa, tá, algum valor nessa área, isso vai criar um diferencial competitivo e vai te ajudar bastante. Existe competição, sem dúvida, a economia contemporânea é muito competitiva, mas a gente precisa pensar criativamente e inovar, nos valer da inovação. Muito interessante, eu acho que já ficou até uma ideia aí de ramo. De É. ramo. Mas é uma verdade, Sidney. Nessa época de pandemia, né, algumas pessoas estavam até, né, entrando em dietinhas e realmente é difícil você achar comida de qualidade com baixo teor calórico. Então já fica a dica. E agora Já o fica a Diogo dica. também fez uma pergunta muito interessante aqui. Quais as faculdades no Brasil mais renomadas no campo da administração? Uma ótima pergunta. Administração e pedagogia são os maiores cursos do Brasil, tá? Então, é muito difícil você encontrar uma faculdade no Brasil inteiro, tá? Desde o estado do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Como eu falei para vocês, né, a administração é o curso com o maior número, né, no Brasil, inclusive, um número muito significativo de estudantes. As universidades públicas, né,
a Universidade de São Paulo, as instituições públicas em geral costumam ter bons cursos de administração, tá? Você fazendo um vestibular, prestando, né, um concurso para a Universidade de São Paulo, com certeza, né, você estará fazendo um bom curso. Mas também existem boas faculdades privadas, tá? O que é uma boa faculdade, né? Às vezes a gente fala, existem boas faculdades. Ter um perfil de professor que seja um professor que leva para a sala de aula técnicas, tá? Mas também que tenha uma dimensão acadêmica, não é? Porque eu discuto muito a educação, a boa faculdade, aquela educação, o mercado. O mercado é tão dinâmico que você precisa estar preparado, é como eu digo, tá? Essa é uma frase que também eu digo em todas as minhas aulas. Fica até repetitivo, mas eu digo porque eu acho ela muito importante. Você precisa fazer um curso de graduação, né, preocupado em te ensinar a fazer e te ensinar a pensar. Tá? Porque o fazer é algo muito dinâmico. Se você só tem o domínio de uma técnica, quando essa técnica muda, você fica um tanto quanto num estado de paralisia. Tá? Então, você vai encontrar boas. A PUC tem um bom curso de administração, tá? E é óbvio, a escola onde eu trabalho tem um curso que eu procuro como coordenador dar essas direções de inovação, de criatividade. Portanto, não vai ser por falta de opção, tá? Que você vai fazer um bom curso. Tá? Você vai ter muitas opções. Mesmo imaginemos um cenário, eu vou precisar me mudar de São Paulo, vou para Belo Horizonte, você tem lá a UFMG, tá? A Universidade Federal da Bahia, então você não corre o risco, tá? De ficar sem dominar os fundamentos e o conhecimento da profissão por conta da existência ou não de bons cursos. Tá? Muito legal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o professor Sidney? Não. Bom, professor, então eu vou fazer uma pergunta agora. Ótimo, ótimo. Eu vou fazer uma perguntinha, porque na verdade, assim, a profissão, às vezes a gente acha que levaria ela para o resto da vida, né? Então é uma escolha que se torna difícil porque a gente acredita que ela vai ser uma decisão permanente. Mas é como você falou, você pode entrar na administração e depois fazer uma especialização em outras áreas. Mas o que você, assim, na sua formação, claro, na sua experiência, você acha que poderia ser um sinalizador para uma pessoa administradora, né? Porque eu acredito também que existem alguns perfis, né? Para você, alguns pontos que eles possam identificar dentro deles que possam dizer, olha, você aí tem um potencial administrador em você. Excelente pergunta, Cláudia. A Cláudia dá espaço para a gente falar das habilidades e competências. Tá? Nesse momento que você está me assistindo, né, essas habilidades e competências elas vão ser aprimoradas à medida que você for fazer um curso. Qualquer curso, né, ele vai aprimorar habilidades e competências. Na área de administração, um certo senso de organização, um certo senso de controle, de acompanhamento, né, de situações, uma ideia de planejamento, até de planejamento no nosso cotidiano. Tá? Então eu vou para a minha escola. Minha escola fica a 10 minutos de ônibus. Mas se eu for a pé, eu vou levar 30 minutos, eu vou caminhar, isso vai fazer bem. Então, você, intuitivamente, você já está mexendo com planejamento. Então, eu vou a pé, mas eu vou de tênis, eu não vou de sapato, porque vai ser mais confortável. Então, você está mexendo com tática. Então, você, sem perceber, você já tem
né, essas habilidades que vão virar competências, né? Só repetindo, um senso de planejamento, um senso de organização, né? Ter um certo controle sobre situações. Tá? Quando a gente fala organização, até em situações simples, né? Numa festa, e lá tem o momento da festa, você assume lá o papel de liderança para organizar. Isso já é uma sinalização, tá? Um certo também, né? Uma certa perspectiva de ser líder, né? De orientar, de organizar, tá? Eu diria que essas são habilidades que, fazendo curso, vão virar competências de um excelente administrador. Também, né, Cláudia, eu falei da criatividade, né, do espírito inovador, de gostar de tecnologia, tá? De gostar de aprender coisas novas. Eu diria que são essas as habilidades. Excelente, professor. Bom, em nome do Rio Branco, eu gostaria de agradecer a sua presença. Queria agradecer. Opa, peraí, que o Naka sinalizou. Ele tem mais uma. Ele falou assim: Tá. peraí, deixa eu aproveitar. Bom, vamos lá. Como as novas tecnologias podem trazer um diferencial ao ramo? Bem ampla, né? Ótima pergunta. Total, total. A pandemia, talvez ela não tenha trazido tantas coisas novas, mas ela acelerou. Então, vou dar um exemplo bem objetivo, tá, para a sua pergunta. Quantas pessoas idosas que nós conhecemos que antes da pandemia não usavam tão ostensivamente, tá, os aplicativos? Como hoje elas usam, como hoje aumentou muito. Qual é a maior empresa do Brasil hoje? É o Mercado Livre, gente, que é uma empresa exatamente que a gente compra através de aplicativos, né? A Amazon é um grande sucesso. Você falou sobre os diferenciais, né? Os diferenciais que vão fazer, né, um administrador ter sucesso. Então, a tecnologia, ela traz para as empresas um contato mais direto com os seus clientes, os seus servidores. E vai criando uma verdadeira rede, né? Por exemplo, eu gosto muito de café. Então tem aquelas máquinas de café. Você compra ali os potinhos. Aí quando você compra, né, as cápsulas, você se torna membro de um clube de cápsulas, né? E aí você tem qualquer dúvida sobre sabor, você pode entrar em contato. Esses são os valores e os serviços, e a tecnologia, ela acelerou muito isso. Ela trouxe para dentro da casa das pessoas, do celular das pessoas, as empresas, né? Especialmente por intermédio dos aplicativos. Dificilmente hoje uma empresa, seja ela qualquer, ela sobrevive se não tiver uma vida digital, tá? Uma presença digital. E a pandemia acelerou muito, quer dizer, o que demoraria 5 anos para acontecer, já começou a acontecer. Excelente, professor. Bem, pessoal, eu queria já deixar meu agradecimento a todos vocês, ao professor Sidney. Gostaria muito de pedir, gente, na medida do possível, claro, que vocês abram as câmeras, tá? Para a gente fazer um registro. O Márcio vai fazer um registro aí de umas fotos desse grupo, dessa palestra sensacional, acredito eu, como vocês também devem ter notado, né? Administração e tecnologia andam juntas. E até mais uma observação, né? A vida digital, né? Nas redes sociais, né? Como as empresas, né, são fortes. Eu também tenho uma rede social, então eu também vou aproveitar e tirar uma foto, tá? E foi um grande prazer. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Cláudia. Tá? Muito A gente que obrigada. agradece. É isso, pessoal, que puder abrir a câmera para a gente fazer esse print aí da participação Nós de estamos com vocês. 2 páginas, né, Márcio? Então a gente vai ter que fazer, pessoal, aí vai ter que rir aí pelo menos por 60 segundos. Abrir as câmeras e rir, que aí a gente tira das 2 páginas para ninguém ficar de fora. O pessoal tá tímido. O Márcio está preparando ali já. Eu vou pedir para depois o Márcio mandar essa foto para mim para eu postar nas redes sociais, tá?
Mando sim, inclusive no professor. TikTok. Boa! Vamos lá, gente. Vou fazer. Então, vamos lá. Todo mundo sorrindo, olhando para a câmera.